Hoje eu estou conversando com o idealizador e criador do Cineclube Atlântico Negro, o cineasta e professor Clementino Júnior. Clementino, vamos ver mais um trecho aqui do teu trabalho? Perfeito. Paz, te procuramos pelos cantos, no sol, na chuva, no brilho das estrelas. Te procuramos em igrejas e sinagogas, te procuramos em todos os caminhos, em cada cantinho te procuramos. Te procuramos aos amigos, perguntamos, não nos deram atenção. Às outras crianças perguntamos, e a sorrir nos disseram não. Ficamos cansados, rostos suados, adormecemos. Em nosso sonho vimos um anjo, sua harpa tocar, que nos perguntou sorrindo, o que estão a procurar? Procuramos a paz. Paz? Paz é ela que procuramos, é ela que precisamos encontrar. O anjo muito simples respondeu, a paz mora nos corações. Olhamos então para dentro de nós e choramos de emoção. A paz estava ali tão quietinha, escondida no fundo de nosso coração. Por isso dizemos, procurem a sua paz, encontrem a sua paz. Então, essa história é maravilhosa. E quanto tempo que você ficou acompanhando, perseguindo para contar essa história maravilhosa dessa trocadora escritora? Essa história é muita história, porque começou em 2005, na verdade começou em 2004, quando amigos em comum que ajudavam a Sônia, né, vieram com várias fitas VHS, na época eu tinha gravador de DVD, para converter essas fitas para DVD para não se perderem, que as fitas estavam ficando muito antigas das entrevistas dela na televisão. Eu ainda não conhecia a história da Sônia na época, e quando comecei a assistir aquelas reportagens, eu fiquei encantado com a história dela, senti muito uma identidade, uma pessoa que batalha sozinha para fazer sua arte aparecer e contra um sistema que diz, esse espaço não é para você. E vislumbrei a possibilidade de um documentário. Na época eu ainda trabalhava com cinema de animação. E era para ser o meu primeiro documentário, o Anjo de Chocolate. Ainda não tinha o nome de Anjo de Chocolate, mas sabia que eu queria fazer um documentário sobre a Sônia. E quando apareceu uma Bienal do Livro, em 2005, fui convidado, eu já combinei com ela e fui gravar uma entrevista. Só que ela ainda, com aquela reserva do que ela controla muito o que ela quer passar da imagem dela. E eu vi que eu tinha um material que era muito idêntico a tudo que eu já tinha visto nas reportagens. Eu achei que eu não tinha um documentário. E quem muito me fez permanecer nesse documentário foi a Sônia. Então, no final das contas, foram 8 anos acompanhando. Foi o tempo que fez com que ela se sentisse à vontade para que você conseguisse tirar dela... Foi a construção de uma história, foi a construção de uma amizade. Em meio a isso, teve a revolução tecnológica. Comecei com esse documentário no início do digital, captando em fitas mini DV. As últimas cenas gravadas já foram em formato Full HD, em formato de alta definição. Então, quer dizer, a nossa vida mudou em 8 anos. Nossas batalhas permaneceram as mesmas. Sônia hoje está aposentada, ela não está mais como cobradora de ônibus, a gente ainda tem contato, tentando ainda publicar seus livros, se firmar como escritora, quando eu posso dar algum suporte a ela nesse sentido, assim, de como formatar o projeto, e a amizade permanece. Mas eu me identifiquei muito com essa luta dela. A persistência dela meio que alimentou também a minha persistência. Porque é uma luta que é muito cotidiana, muito presente na nossa vida, né?
muito presente. Nada vem fácil para a gente, para conquistar esse espaço. Eu até fiquei muito mexido agora vendo esse trecho específico do documentário, porque quando eu terminei o documentário, e aquela coisa, construir a narrativa, né? Você já definiu num determinado momento que tem a história, como eu vou contar a história de uma contadora de histórias. E eu queria, de alguma maneira, narrar, e eu nunca conseguia trabalhar com a Sônia, ela narrando os próprios textos dela. E um dia eu cheguei em casa, lá na casa dos meus pais, e conversando com a minha mãe, eu disse, mãe, você toparia fazer a leitura de um texto do documentário que eu estou fazendo? Ela, qual? Aí eu corri no computador, selecionei os trechos do Anjo de Chocolate, de um outro livro, e levei para ela. Aí ela, mas como é para ler isso? Aí ela começou a ler, eu disse, para tudo. Não, mãe, não lê mais nada não. E lá é o nosso, também a casa, é o terreiro, né? Lá nós somos da Umbanda. E o único lugar silencioso que tinha para gravar era dentro do Gongá. Aí fui com ela para lá e em 10 minutos ela gravou todos os áudios em um único take. Eu, por sorte, estava com o gravador naquele dia e captei a narração dela naquele dia. E foi o complemento do documentário. Então, para mim, foi muito bom, não só a conclusão dessa minha história, essa relação de que eu também acabo sendo um personagem do documentário, que o Anjo de Chocolate é muito sobre o processo da construção do próprio documentário, mas a possibilidade, pela primeira vez, fazer um trabalho com a minha mãe. Isso que bacana isso, né? Eu imagino que não deva ter sido nada difícil trabalhar com a tua mãe, né? Que tua mãe é excelente atriz, é uma das grandes atrizes brasileiras. Não é difícil, mas não é fácil, porque é algo muito pessoal, né? A gente lidar com algo que é tão forte, tão nosso, às vezes a gente não tem essa frieza técnica para trabalhar com uma pessoa que é sua referência, mas também é parte de você. Eu sempre brinco que meus pais, né, são produtores associados dos meus filmes porque eles me produziram. Então... E sempre deve estar também patrocinando também, né? Os pais sempre dão uma ajudinha, né? Exatamente, não é fácil. São 16 filmes feitos até o momento, com mais alguns aí correndo em produção. Tem filmes que estão em produção há 3 anos, outros que estão para começar e serem finalizados em breve. Mas sempre assim, eventualmente com o apoio de um financiamento coletivo só para fechar uma etapa da produção. Acabei de concluir um financiamento coletivo agora para o próximo filme. E é isso, vamos buscando outros recursos, porque falar do negro dentro do cinema ainda é um tabu. Não está na linha de interesse das curadorias, das comissões de seleção dos editais, não está na linha de interesse dos principais festivais de cinema, quando tem um filme, aquele é o filme negro do ano, porque para eles poderem dizer que respeitam a diversidade, quando a produção melhorou de uma forma geral muito. Senão o Cineclube como Atlântico Negro não existiria, não estaria em atividade há quase 9 anos, porque tem produção para exibir. Essa cultura do Cineclube foi o caminho que você encontrou para poder continuar existindo enquanto cineasta? Você diria que é por aí ou não? Eu acho que o passo que eu dei de animador para documentarista e diretor de ficção e poder trabalhar a pauta negra, que não estava tão presente nos meus filmes de animação, se deu muito por causa do Cineclube Atlântico Negro. O fato de eu estar vendo e compartilhando mais esses filmes, essa cinematografia, me deu assim, a coragem para conseguir botar essas ideias de filmes com temática negra à frente de outras ideias, de outras pautas. E também discutindo, né? Eu imagino que essa discussão com o espectador, acho que isso também deve te trazer muito... É um feedback muito legal, deve te trazer muita inspiração nesse sentido. A discussão, que é a palavra muito... É uma palavra perfeita para isso, porque muita gente espera que o filme, ainda mais quando se trata de um filme, de uma temática tão específica, que o filme traga respostas. E eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos de audiovisual, que se o filme não te deixa perguntas, você realmente... Porque a melhor experiência, e o cineclubismo tem muito a ver com isso, se você vai pegar mesmo, o cinema é uma coisa elitizada, mas quando você fala de Geração Paissandu, quando você fala
do cinema como cineclubismo como espaço de militância é porque as pessoas terminam a experiência de ver um filme na sala escura e querem sentar para conversar sobre o filme, querem sair, querem ainda dar um tempinho para refletir sobre o que viram. Tem filmes que são impactantes, ainda mais os filmes recentes que temos visto de Hollywood sobre o negro, são filmes que você não assiste um 13ª emenda e sai direto para comprar pão e que está na hora do lanche. Não, você ainda dá um tempo respirando, porque não é assim. Eu acho que em muitos casos fica reverberando assim muitos Exato, dias. Eu assisti semana passada um filme e ele está na minha cabeça ainda, né? E assim, ficou revendo na minha mente as cenas e isso quer dizer isso, né? Isso ele está evidenciando isso. Então, assim, é um processo que eu acho que deve ser muito bacana para o cineasta quando ele tem a oportunidade de ouvir, né, o espectador do trabalho dele. E o melhor que, por exemplo, em contrapartida da gente poder ter esse tempo de reflexão na sala escura para poder assistir o filme sem mexer em celular nem nada, mas ao mesmo tempo o digital, a web, está dando essa possibilidade do meu trabalho chegar além do que os festivais promovem, além do que uma curadoria predatória nos espaços de cinema comercial e da televisão te possibilitam. Então você tem um retorno imediato. Às vezes você está num festival onde você conseguiu exibir seu filme, 2, 3 pessoas vão vir falar ou criticar o seu filme e você tem um retorno. Aí quando você coloca um filme, minha última produção, Anamnese, coloquei para promover a campanha de financiamento coletivo do filme que eu vou fazer agora. E no final das contas ele engoliu a campanha, porque teve um impacto tão profundo que as pessoas compartilharam, foi matéria em jornais e tudo. Então, 3 mil Quem não assistiu, por favor, assista, porque é maravilhoso. Eu fiquei, assim, extremamente impactado com esse filme e recomendo. Vai lá, dá um endereço ainda que as pessoas podem assistir esse filme. Sim, na plataforma vimeo.com tem o canal do Cineclube Atlântico Negro. E no canal do Cineclube Atlântico Negro você consegue ver diversas produções. O Jurema, que é um documentário que eu fiz com a minha mãe, sobre o religião, trabalho, né? Sobre o ritual da Jurema, exatamente, do ritual da Jurema de Caboclo, dentro de como é feita dentro do nosso ritual, que há várias maneiras de ser feita. Tem o Anamnese, tem o Felicidade, que é um documentário que eu fiz sobre a visão de felicidade dos moradores da Maré durante a ocupação das Forças Armadas para a instalação da UPP. É uma diversidade de assuntos. Normalmente, o negro e a periferia estão sempre presentes na pauta dessa produção desde que eu comecei o trabalho com o Cineclube Atlântico Negro. E é uma possibilidade assim de eu ter mais retorno sobre como essa produção está sendo impactada. Como eu falei, o Anamnese chegou a 3 mil visualizações desde que eu coloquei na web. O Jurema está em 35 mil. E não sendo uma plataforma popular como o YouTube, no Vimeo, isso é um sinal de que há um espaço para essa produção. Gostaria de estar exibindo nas telas, como já aconteceu, do Odeon, das salas comerciais, beleza, mas eu quero ter o retorno dessa produção, eu quero que as pessoas vejam o filme. Se ele não vai ter uma finalidade comercial, pelo menos ele tem a finalidade militante, que é chegar ao público. Isso é o mais importante, né? Fundamental. Mano, muito obrigado pelo que você representa, pelo teu trabalho, pela tua luta, que ela é extremamente relevante e com certeza está atingindo corações e mudando mentes, pode ter certeza. E que surjam outros para fazer isso, né? Não podemos ficar sozinhos nessa luta. É isso aí. Eu conversei com o cineasta e professor de audiovisual Clementino Júnior e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A importância da memória do acervo CUT, né, é fundamental, porque é preciso que a gente tenha registros históricos dos que nos antecederam, dos e virão, dos que aqui estão. E aí, quando a gente percebe que há todo um coletivo
do antes e o depois, trabalhando em prol de uma mesma causa, a gente consegue mobilizar mais e mais pessoas.